Olá, povo abençoado, meu Deus, meus amigos do YouTube. Nossa leitura hoje está em Lucas, no capítulo 2, do verso 9 em diante. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que os será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe a todos quanto ouvirem essa ministração, todos quantos virem essa mensagem, sejam por Ti abençoados, Pai, no nome de Jesus. Bom povo de Deus, nós estamos aqui para compartilhar uma palavra do Senhor. Outro dia eu estava pensando nesse texto, e como que esse texto é maravilhoso. Aqui está falando do nascimento de Jesus. Jesus tinha nascido numa cidadezinha próxima de Jerusalém, chamada Belém. E na vigília da noite, quando os pastores estavam cuidando do rebanho, aparece então um anjo do Senhor e diz para eles: olha, eis que vos trago novas de grande alegria. Isso vai ser para a nação toda, mas eu estou compartilhando com vocês primeiro aqui, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e olhamos determinadas coisas e às vezes não percebemos de forma mais profunda o que aquelas coisas querem dizer. Nós temos o Salmo 23, por exemplo, que fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e é maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda, se é que se pode dizer dessa maneira, né? Que é o fato de Deus se apresentar como pastor. Como assim, pastor? Deus se apresentar como pastor? O que tem de mais? Tem tudo demais. Porque o pastor, meu irmão e minha irmã, era uma pessoa que era uma função que era destinada às pessoas mais desonradas da casa. A pessoa que tinha, não vou falar desonrada, mas as pessoas que tinham menos honra na casa é que se ocupavam da função de pastor. Como assim, pastor? Em que você prova isso? É muito simples. Por exemplo, quem pastoreava o rebanho de Labão, o irmão de Rebeca? Quem pastoreava o rebanho de Labão era Raquel, uma das suas filhas. Ou seja, quando Moisés foi para a terra de Midian, ele encontrou também um rebanho lá de Jetro, e quem pastoreava o rebanho de Jetro era Zípora, que mais tarde veio a ser mulher de Davi. Quando você olha, por exemplo, Davi, quando Samuel chegou à casa de Jessé para escolher um dos filhos de Davi para que fossem reis sobre Israel, Jessé chamou os seus filhos e apresentou rapazes, os mais velhos, os mais fortes, os mais honrados da sua casa. Davi nem sequer foi chamado, ele era o mais novo, então, ou seja, é o que tinha menos honra na casa, cuidava do rebanho, e Davi estava lá cuidando do rebanho, nem sequer foi chamado para aquele momento, até que Samuel olha todos e fala: mas você não tem mais nenhum filho não? Então manda chamar Davi. Os pastores, irmãos, eram pessoas que não eram muito... como eu estava dizendo para você, é a função para aquelas pessoas que tinham menos honra na casa. Não era o filho mais velho que cuidava do rebanho, não era o filho mais honrado que cuidava do rebanho, era o filho que tinha, numa hierarquia de honra, o que tinha menos honra. Era o que tinha menos honra, é o que cuidava do rebanho. Por quê? Porque era um trabalho que não era fácil. Era um trabalho que desgastava a pessoa, era um trabalho que requeria da pessoa dedicação quase que 24 horas por dia, não é? Outra pessoa também, mas alguém pode falar assim: mas pastor, Jacó foi pastor. Jacó, quando casa com Raquel, ele se torna um pastor de Labão. É verdade, mas mostra que ele era a pessoa que tinha menos honra na casa, ele era estrangeiro.
Ou seja, ele ainda fica numa situação de menos honra do que a que tinha menos honra na casa, que era Raquel. E ele se torna um pastor. Então, assim, o pastor era a pessoa que tinha menos honra na casa, que ocupava essa função, era a pessoa menos prestigiada. Quando Jacó vai com os seus filhos para o Egito, e José, naquela ocasião, já liderava o Egito, tinha uma terra muito boa para criar gado, para criar ovelhas, na terra de Gósen, e José orienta os seus familiares para pedir a Faraó aquela terra, porque os pastores eram malditos diante dos egípcios, então eles não podiam ficar em qualquer lugar, eles não podiam ocupar qualquer lugar, eles tinham que ocupar um lugar assim mais estratégico, não é? Então, em Israel também não era diferente não, embora Deus se apresente como o nosso pastor, como no Salmo 23, Deus é apresentado como nosso pastor na condição natural do povo. O pastor era a pessoa que tinha menos honra, mas era o que cuidava do rebanho, era o que se dedicava ao rebanho, era o que se desgastava, ele dava a sua vida por aquele rebanho. A pessoa acabava muito rápido, porque ele trabalhava muito tempo, ele tinha que cuidar do rebanho de uma forma muito dedicada e tal. E aqui o texto fala do nascimento de Jesus, fala do nascimento de Jesus. Jesus tinha nascido numa cidadezinha em Belém, e aí o anjo do Senhor escolheu algumas pessoas para ele compartilhar aquele momento de gozo, aquele momento de alegria, aquele momento de satisfação, aquele momento de realização, aquele momento onde o plano de Deus para salvar a humanidade estava posto em ação. E Deus nos chamou, não foi naquele momento, o anjo do Senhor não apareceu para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes, não apareceu para os fariseus, que eram considerados pessoas muito dedicadas dentro da religião, não apareceu ali para os saduceus, que era um grupo mais de elite ali dos sacerdotes, não apareceu para essas pessoas, não apareceu para os profetas, não apareceu para outros religiosos importantes, mas apareceu exatamente para um grupo de pastores que nas vigílias da noite estava dedicando ali a sua vida a cuidar do rebanho, muitas vezes de outras pessoas que não eram nem deles, mas que cuidavam daquele rebanho, que se acontecesse alguma coisa com uma das ovelhas, eles tinham que prestar contas. E aí o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: olha, eu trago para vocês, eu vim dos céus e eu trago para vocês uma nova de grande alegria, que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus tem o jeito dele de agir, Deus tem a maneira dele de executar os seus planos, que muitas vezes confunde os homens. A Bíblia fala que a loucura de Deus não tem nada de loucura nele, mas ainda que tivesse, a loucura de Deus seria mais sábio do que o mais sábio homem, não é? Então o apóstolo Paulo traz esse argumento. Então, ou seja, Deus fala com aqueles pastores, aquelas pessoas simples, aquelas pessoas rejeitadas pela sociedade, aquelas pessoas desprezadas pela sociedade, e é exatamente esse que era rejeitado, esse que era desprezado, que Deus acolhe, que Deus escolhe para trazer essa grande nova. Eu fico olhando que em Israel tinha muitas pessoas ali dedicadas, tinha fariseus, pessoas ali hipócritas, pessoas hipócritas dentro da religião, mas tinha pessoas sérias também, pessoas que buscavam a Deus de forma séria. O próprio Evangelho de Lucas registra isso, um profeta velho lá, que Deus tinha falado com ele que ele não morreria enquanto ele não visse a salvação de Israel. Uma outra mulher lá que se dedicava em jejum e oração no templo, e que ela acolhe aquele menino, que quando foi apresentado, e profetiza na vida dele e na vida dos pais. Tinha pessoas sinceras, mas Deus chamou algumas pessoas lá do Oriente. Não foi de Israel, não foi sacerdotes, não foi sumos sacerdotes, não foi profetas, não foi levitas, não foram pessoas que estavam enquadrados no contexto religioso das alianças de Israel, mas chamou pessoas de fora, pessoas de um outro contexto, pessoas que não participavam daquela aliança ali de Abraão e dali, para ver uma estrela e para seguir uma estrela, sabendo que aquela estrela levaria-os ao Salvador. Então,
essa é a maneira de Deus agir. Deus pega aquele que era totalmente improvável para realizar o seu propósito, para realizar a sua obra, para estabelecer aquilo que está no coração dele para a humanidade. Ele poderia ter chamado alguém de Israel para identificar o momento do nascimento do Messias, mas não, chama pessoas lá do Oriente, pessoas de culturas totalmente diferentes, pessoas que muito provavelmente não conheciam a cultura do povo hebreu, mas que mesmo assim foi chamado por Deus. Deus mostrou para eles: olha, eu vou mostrar para vocês o local onde vai nascer o Messias, o local onde vai nascer o meu filho, o local onde vai nascer aquele que vai reinar. Escolha de Deus. No livro de Juízes tem vários improváveis. Na Bíblia toda tem vários improváveis. Abraão, por exemplo, é um deles. Quando Abraão estava com 89 anos, Sara com 79, Deus fala com aquele casal que naquela velhice, no auge da velhice deles, não é? Que eles iriam ter um filho natural, no relacionamento deles, não é? E eles riram quando Deus propôs para eles aquilo, quando Deus falou aquilo para eles, mas depois eles creram na palavra do Senhor. E Deus não brinca. Quando Deus fala de forma séria. Deus fala é porque Ele quer cumprir, e todas as promessas de Deus são cumpridas. Então Deus cumpre aquela promessa na vida de Abraão. Um ano depois, Sara estava tendo um filho. Aquele casal regozijava, porque no alto da velhice deles, eles tiveram um filho natural que não nasceu com defeito, não nasceu com nenhum tipo de enfermidade, que não nasceu com nenhum tipo de problema, porque Deus os abençoou. Ainda falando do livro de Juízes, a Bíblia fala de uma mulher chamada Débora, ou seja, era um período em que as mulheres não tinham muita vez, que as mulheres nem sequer conversavam publicamente com as pessoas fora de casa, não é? E aí Deus levanta uma mulher, e Deus começa a usar aquela mulher, ter aquela mulher como uma sua cooperadora na profecia, e Deus traz revelações dele para aqueles dias, para aquela época, para aquelas pessoas, e Deus levanta aquela mulher também para governar o povo, para liderar o povo, para arregimentar soldados para a guerra, para libertar o povo de Israel, que naqueles dias estava sendo oprimido. Então, situações totalmente improváveis, mas Deus chamou a Débora, ela se colocou à disposição e Deus a usou. Deus então pôde contar com aquela mulher para fazer a sua obra, para fazer aquilo que estava no coração dele. A Bíblia fala de um moço chamado Jefté. Jefté não foi fruto do relacionamento natural do pai com a mãe dele, mas o pai dele se envolveu com uma prostituta, e com esse envolvimento com essa prostituta nasceu Jefté. E quando o pai dele morre, os irmãos dele expulsam ele de casa para ele não receber herança, para que ele não recebesse ali parte da herança do pai, e coloca ele para fora e afugenta ele, põe ele para correr e o despreza. E aquele que foi desprezado pelos seus irmãos, foi desprezado pela sua família, foi desprezado pela sua cidade, foi acolhido por Deus e foi chamado por Deus para que fosse o libertador do povo de Deus naqueles dias. Irmãos, a Bíblia está repleta de pessoas que foram, aos olhos humanos, totalmente improváveis, mas que foram levantados por Deus para que cumprisse o propósito de Deus na vida daquelas pessoas, para que aquelas pessoas, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pudessem assim abençoar muitas e muitas vidas. E às vezes você está olhando aí, muitas pessoas, o próprio Jefté, ele poderia olhar para a sua condição: ou eu sou filho de uma prostituta, e ficar lamentando, não tem vez para mim, eu sou um bastardo, eu sou rejeitado, não, e ficar achando, não. Aquele moço se posicionou, ele não tem culpa dos problemas da mãe, ele não tem culpa dos problemas do pai. Muitas pessoas lamentam: mas meu pai foi um criminoso, mas minha mãe foi isso, mas não sei o quê. Irmãos, Deus quer saber se você tem o coração aberto para Ele, se o coração seu estiver aberto para Ele, se o coração seu estiver inclinado para Ele, Ele vem o seu socorro, Ele vai te acolher, Ele vai te abraçar, Ele vai te abençoar, Ele vai te levantar para que você seja um instrumento dEle, onde você for, por onde você passar.
E a Bíblia está recheada de situações como essas que eu coloquei. Ou seja, Deus escolheu aqueles pastores, pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que ocupavam uma função que ninguém queria naquela época, e era exatamente para aquelas pessoas que Deus apareceu, que Deus se manifestou, que Deus fala: eu trago para vocês uma nova de grande alegria, nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Falando em Cristo Senhor, que coisa mais improvável de acontecer. Uma garota, uma jovenzinha comprometida já para o casamento, mas que Deus propõe para ela, que por meio do Espírito Santo de Deus seria gerado nela um ente santo, que seria um libertador de Israel. E aquela garota então, ela acredita naquele propósito, ela acredita naquela missão, ela se coloca à disposição daquilo, sabendo que ela corria risco de ser tida como alguém que tivesse adulterado, que tivesse feito alguma coisa errada, de passar por um apedrejamento. Mas ela se coloca nas mãos de Deus com energia, com uma força, com uma coragem. Eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim a sua vontade. E agora, 9 meses depois, aquela criança produzida pelo Espírito Santo de Deus naquele ventre, nasce, e Deus então se alegra com aquele momento, e compartilha aquele momento, e escolhe pessoas para compartilhar aquele momento, e escolhe pessoas simples, pessoas desprezadas, pessoas rejeitadas, pessoas que a sociedade não viu com bons olhos. Foram exatamente as pessoas que Deus escolheu para compartilhar a sua alegria. Talvez, meu irmão e minha irmã, você se sinta também pequeno, talvez você também se sinta rejeitado, sem muita condição, talvez você não teve uma escolaridade tão boa, o que não quer dizer que você não possa ainda retomar os estudos e melhorar alguma coisa nesse aspecto. Pode sim, não vai na onda de pastores malandros e corruptos que falam para os pais não mandar os filhos para a escola, não vai na onda dessa corja não, tá? Estude, se você tem condições, se você tem esse objetivo, estude. Mas Deus, meus irmãos, quando chamou Pedro, para que Pedro pastoreasse o rebanho dele, para que Pedro fosse reinserido no chamado dele, uma coisa que Jesus pergunta para Pedro, era se Pedro o amava. Jesus não perguntou a Pedro se Pedro tinha isso ou tinha aquilo outro, não, mas era se Pedro o amava. O quesito maior para que a gente seja capacitado por Deus, instrumentalizado por Deus para fazer a obra de Deus, é se nós o amamos. Se nós o amamos verdadeiramente. Deus não quer saber se a sua mãe foi prostituta, se o seu pai foi assassino. Deus não quer saber se alguém na sua casa foi traficante, se alguém se meteu em alguma coisa errada. Deus te chama para que você seja um filho e uma filha dele, cheio da graça dele, cheio da bondade dele, cheio da presença dele, para influenciar essa geração. Nós não vivemos no outro tempo, nós não vivemos numa outra época, nós vivemos nessa época com os problemas que tem, com as dificuldades que tem, com as carências que tem, com os recursos que tem. É nessa época que nós estamos aqui, que nós vivemos, é que somos chamados para ser cooperadores com Deus na sua obra. E Deus continua chamando pessoas improváveis. Pessoas que às vezes, sem sair de casa, mas por meio da internet, está abençoando vidas do mundo inteiro, está orando por pessoas e abençoando pessoas do mundo todo, estão compartilhando a palavra de Deus, às vezes com uma fala simples, às vezes com uma leitura até precária das Escrituras, mas um coração cheio de amor para com Deus e tal. Não quer dizer que Deus não chama, que Deus não usa quem é qualificado, usa. Deus chama também pessoas qualificadas. Deus chama, como por exemplo o apóstolo Paulo, que era super qualificado. Deus chama Moisés, que era super qualificado. E Deus chama o qualificado e o desqualificado. Deus chama a todos. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Deus continua, meus irmãos, chamando pessoas improváveis. Quando Deus chama Moisés para a obra, Moisés já tinha 80 anos. Moisés já achava que já era fim de carreira. Moisés achava que era já descida do monte, não é? Ou seja, fim de jornada. E com 80 anos de idade, Deus chama Moisés para cumprir
cumprir uma missão de tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Meu irmão e minha irmã, Deus continua chamando aqueles que aos olhos humanos parecem ser improváveis, para que nas mãos de Deus sejam potencializados, para que o propósito de Deus se cumpra, para que vidas e vidas sejam abençoados e venham conhecer o Deus que nós conhecemos, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que abraça, um Deus que acolhe, um Deus que não rejeita porque a pessoa foi desprezada, mas que acolhe, para que aquele que estava caído se levante, para que o fraco seja fortalecido, para que o estava sem rumo encontre uma direção em Deus e tenha a sua vida abençoada, guardada e protegida por Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa, grandiosa e bendita, hoje e todos os dias da sua vida. Um grande forte abraço, fique com Deus e até a próxima.